Oi pessoal, meu nome é Gustavo, eu sou professor de desenho e pintura aqui na Escola Arcane. Em um vídeo recente a gente teve milhões de comentários pedindo para eu falar sobre um pouquinho de esboço, né? Então o vídeo de hoje é sobre isso. E quando a gente fala de esboço, inevitavelmente a gente vai falar também sobre desenho gestual, que é uma parte muito importante assim, na hora que a gente está criando uma imagem, beleza? E para fazer isso eu vou fazer uma demonstração baseado em uma referência e tentando aplicar esse estudo, né, que eu fiz da referência em uma imagem mais de imaginação, né? Então eu vou ver o quanto eu vou conseguir reter daquela pose, né, que eu estudei para aplicar, né, nessa imagem de imaginação, né, com um personagem diferente. E para iniciar eu vou criar o costume de apresentar um artista interessante a cada início de vídeo, né? E como a gente selecionou o tema para os desenhos de hoje, o socão, né, o top socão na cara, a referência é o Steve Houston, né? Steve Houston, que é um cara que tem um trabalho com a figura humana muito bonito, assim, para mim é muito vigoroso o que ele faz com a figura humana, né? Sempre com muito peso, com muito movimento. E ele tem uma série de pinturas com essa temática de boxeadores, né, que eu acho que vale a pena vocês pesquisarem aí por conta própria. Aqui eu coloquei só uma imagem para que vocês vejam um pouquinho do que esse cara, esse monstro faz. Inclusive ele dá aula numa escola chamada New Masters Academy, né? Tem alguns cursos lá que eu acho que vale a pena dar uma checada também, beleza? Bom, então eu escolhi uma referência e quando a gente começa um desenho gestual, algumas coisas a gente tem que ter em mente, né? A primeira delas é identificar onde que está a linha de ação, né? Eu vou desenhar esse cara que está com o braço esticado, que está efetuando o soco, beleza? E se a gente desenhar por cima da imagem mesmo, a gente vai ver que a partir do punho dele, a gente tem uma linha que provavelmente ela viria de forma sem interrupções até a perna dele, né? A perna direita também, né? E a gente nota que a perna esquerda faz um movimento contrário. Isso é importante no desenho gestual, porque a partir dessa linha de ação a gente exagera ela um pouquinho, né, para aumentar a intensidade do que você vai fazer, né? E a partir dessa linha de ação também a gente consegue organizar as três grandes massas, né, do corpo, que é a cabeça, caixa torácica e pelve, né? Então, já que eu fiz essa observação, eu vou começar a minha marcação aqui, né? Existem várias formas de se fazer esse desenho gestual. Eu gosto de no início usar uma ideia de linha contínua, né? Essa ideia de linha contínua é justamente um desenho em que eu tiro pouco o lápis, né, ou a caneta do papel, né? Eu acho que é uma forma amigável de começar o desenho gestual, né? A gente vê alguns artistas por aí que eles fazem o desenho gestual de um jeito muito limpo, né? Escolhendo só aquela linha essencial, e é muito válido desenhar dessa forma. Só que eu acredito que é mais difícil, né, de se fazer isso logo no início, né? Quando você imagina a figura como se fosse um cabide de arame, né, desarmado, né, e que é como se fosse um fio condutor que passa sobre toda a figura, eu acho que facilita, né? A gente vai mais pela ideia de tentativa e erro, né, para fazer esse desenho, né, fazendo várias linhas mesmo. Então, como eu havia dito, né, eu vou marcar aqui com uma cor diferente. Eu estou tentando observar essa linha de ação, né, que sai do punho e vai lá para a perna de trás. E aí eu tenho um deslocamento contrário de massa que vem na outra perna, né, que é para equilibrar essa pose. Depois que eu identifico essa linha de ação, eu já até comecei a esboçar um pouquinho, mas eu vou tentar observar onde estão as principais massas.
E com essas principais massas também é legal notar o eixo de ombro e quadril. Normalmente esse eixo ele vem invertido. Se nesse caso aqui o ombro direito ele está subindo, provavelmente a perna esquerda está subindo, né? Vem essa assimetria na pose, né? E isso fornece para a gente um contraste também de linhas, né? Que normalmente é o de uma linha de um lado da silhueta, que é formado por uma linha mais contínua, e do outro lado uma linha mais curva, uma linha mais quebrada, né? E esse contraste é importante, né? Quando a gente está desenhando a figura, o contraste significa interesse, né? Quando a gente tem uma figura que é completamente simétrica, como essa que eu estou desenhando aqui, ó, isso é desinteressante porque a cabeça do observador entende rapidamente o que está acontecendo ali, né? Um lado é completamente igual ao outro. Se a gente muda um pouquinho que seja, né? E aqui eu vou representar por essa mudança no eixo de ombro e quadril, essa figura passa uma atitude mais intensa, né? Mesmo que seja só alguém de pé. Então a gente tem que buscar essas relações de contraste na nossa imagem. E elas podem vir de várias formas. Aqui a gente está tratando dessa de linha curva contra a linha reta. E até que ponto eu levo esse esboço, né? Bom, isso depende muito do que eu quero fazer, né? Se a minha ideia é só a prática do gesto em si, esse tempo normalmente é reduzido, né? Para a gente fazer um gesto é importante que a gente limite o tempo, justamente porque aí a gente coloca só o que é essencial para entender aquela figura, né? Agora, se esse desenho que eu estou fazendo, ele é preparatório para algo maior, aí eu posso estender um pouquinho, né? Na verdade, estender o máximo que eu puder, porque quanto mais eu resolver a minha imagem na fase do desenho, eu pelo menos acredito dessa forma, né? Menos trabalho eu vou ter quando eu for pintar, porque esses problemas eu resolvi numa fase anterior. Quando eu vou para a pintura com vários problemas para resolver, pelo menos na minha experiência particular, é quando eu me embanano todo, ou como o Luan fala, eu me espagueto todo, né? Então, eu acho que é interessante você gastar um tempinho nesse desenho, né? Na fase do desenho. E fazer muito, né? Para o gesto sair suave, é importante fazer muitos e muitos, todos os dias, né? Eu tento praticar um pouquinho de gesto todo dia, né? Tem fases que eu estudo mais, tem fases que eu estudo menos gesto, mas de qualquer forma é importante você manter. Até porque das práticas que a gente tem, né? Eu acho que o gesto é a que mais fica enferrujada se você não faz, né? Às vezes, quando eu passo um tempo sem estudar e eu vou voltar a estudar gesto, tem um período de readaptação que dura mais. Quando é pintura, quando é um desenho mais analítico, com mais calma, esse tempo normalmente é menor. Beleza, aqui a gente tem o gesto baseado na imagem de referência, né? Dá para eu exagerar ainda mais isso aqui, só que eu vou deixar para fazer isso já direto na nossa aplicação. Uma coisa que eu fiz aqui, que eu não expliquei até agora, é sobre o uso de cores nesse desenho gestual. Eu gosto de evitar usar o preto logo de cara, porque o preto ele polui bastante, né, o desenho. E como eu estou fazendo um processo de desenho que é mais tentativa e erro do que acertar de imediato, eu acho interessante se a gente fizer esse desenho com algumas cores diferentes e selecionar cores com valores diferentes. Então eu comecei esse esboço com esse azul bem clarinho, né? E à medida que eu me senti confiante, né, para dar uma limpada no desenho, eu usei essa cor terrosa, que é mais escura, né? E é mais alaranjada, que é até complementar, uma cor complementar do azul, né? Então, pelo contraste, a gente consegue limpar legal, assim, né? Então aqui a gente tem o gesto. Agora vamos fazer essa aplicação, né? Vamos ver o que eu consigo reter dessa imagem para aplicar em algo que seja meu, né? Que seja próprio. Beleza? E para fazer isso, eu pedi que o Luan fizesse um belo briefing para mim. E o Luan pediu que eu desenhasse
o Hellboy dando um socão no Tinky Winky. Então eu tenho que fazer isso, né? Vamos lá. Eu vou começar pelo Hellboy, que eu vou fazer ele dando soco com aquela manopla dele, né? Por motivos óbvios. Eu até vou manter aqui o meu estudo de referência, eu vou manter ele num cantinho só para eu recorrer a ele se for necessário. E reparem que nesse momento, né, do gesto, eu vou usar só o meu gesto como referência, né? Porque eu acredito que eu já tenha captado o que eu precisava nesse ponto, pelo menos o que eu precisava da minha imagem, né, da foto. É um exercício de observar o que a foto tem a te oferecer, de enfatizar em primeiro momento quando eu faço o gestual, e na hora que eu vou fazer a criação eu estou exagerando aquela ênfase, né? É um processo crescente assim, de criação. Eu sugiro que vocês façam esse desenho gestual tradicionalmente, porque a adaptação com a mesa gráfica para desenho muitas vezes é melindrosa. A maior parte das mesas digitalizadoras acessíveis, né, para a maior parte do público, elas têm aquela interface em que você desenha normalmente com a mesa em uma mesa, né, o tablet numa mesa, e você está vendo a tela, né, então você muda o referencial. E eu acho que isso atrapalha na adaptação do desenho. Para pintura, não. Para pintura, eu acho que logo de início já dá para usar. Então, se o seu objetivo é fazer uma sessão de desenho gestual, opte pela mídia tradicional, né? Com grafite ou lápis de cor. Eu gosto bastante de fazer com lápis de cor. Eu gosto bastante de fazer com caneta Bic, né? Muitos artistas sugerem que você faça com a caneta nanquim, aquelas descartáveis, porque com a caneta Bic você consegue uma gradação do traço, né? Você consegue trabalhar com a pressão, conseguir uns cinzas, e na nanquim você não consegue. Então isso te força a fazer escolhas mais intensas assim na hora de fazer o seu desenho. Eu experimentei recentemente fazer o gesto com essas canetas nanquins, e realmente é um desafio muito legal, né? Talvez eu não indicaria para quem está nas primeiras, né, que você está tateando o que fazer. Mas para quem já tem alguma experiência, acho legal. Então eu estou tentando observar o que eu já fiz, né, no meu estudo com a referência, e estou tentando intensificar algumas coisas e aplicar esse gesto à estrutura do personagem que é o Hellboy, né? Eu já desenhei bastante o Hellboy, eu gosto bastante do trabalho do Mike Mignola. Então eu já tenho uma figura mental meio que criada dele, né? Com as proporções que eu gosto de trabalhar mais. E nesse caso ele está saindo até menos estilizado do que eu gosto, né? Talvez pela pressão de desenhar e explicar ao mesmo tempo. Mas faz parte. O tempo todo aqui no meu desenho, eu estou tentando pensar, mesmo que em rascunho, naqueles contrastes que eu estava dizendo. E nesse caso, principalmente no contraste de linhas mais curvas com linhas mais retas, né? Então, por exemplo, se eu pego essa perna aqui para analisar, a curva de fora dela eu estou fazendo ela bem angulada, bem reta. A curva de dentro, eu estou tentando fazer ela mais curva. As linhas de dentro, né, na real. Uma vantagem de se fazer, uma vantagem e um problema, né? Porque aí você se acostuma com essa facilidade toda. Mas a vantagem de fazer no digital é que você pode ir redimensionando, né, o desenho. E é bem comum a gente desenhar maior do que precisa, né? Eu observo isso bastante nos alunos. Mais um motivo para você praticar mais, né, em primeiro momento, no papel, para você aprender a conter melhor o seu desenho, né? Fora que quando a gente está no digital, a gente acaba detalhando talvez mais do que precisa uma parte
por conta da quantidade de zoom que a gente pode dar, né? Tem que lembrar que o Hellboy ele tem uma cauda, né? Então eu vou tentar fazer essa cauda fluindo aqui, né? Pensando como se todas essas linhas elas fossem na direção da mão dele aqui que está dando o soco. Eu vou tentar dar uma limpada no desenho, não para chegar num ponto já de pintura, mas de ter uma clareza maior, né? Eu fiz uma sugestão breve a respeito das feições do Hellboy aqui, né? Do chifre cerrado dele. Eu vou mudar um pouquinho esse braço aqui para ver se eu consigo aumentar a intensidade desse movimento. Quando eu vou mudar uma parte desenhando digitalmente, eu opto por apagar essa parte e desenhar de novo, né? Ou se eu tiver com várias cores no rascunho, desenhar com uma cor diferente. Por quê? Né? No Photoshop ou qualquer mídia digital, você tem a possibilidade de selecionar, recortar, rotacionar uma parte. Só que eu acho que primeiro que você perde em termos de aprendizado, né? Fazendo isso. E eu acho que acaba ficando meio desconjuntado, assim, o fato de você mexer nessas coisas sem mudar de fato elas, né? Porque quando eu mudo a rotação de um braço, a anatomia ela vai mudar ligeiramente também, né? As articulações ficam um pouquinho diferentes, então é importante, para mim pelo menos, né? Não é a única forma, mas para mim é importante que eu desenhe de novo. Beleza. Então o gesto do Hellboy aqui eu acho que está suficiente, né? Mas eu posso ir além, eu posso dar uma limpadinha e eu vou fazer isso, né? Existem duas formas, como eu estava dizendo, né? Eu falei sobre usar cores diferentes para limpar o rascunho, mas você pode, eu tenho testado isso com uma certa frequência, antes de usar uma cor nova, usar a borracha com a opacidade baixa e apagar um pouquinho, né, para tirar esse ruído tudo. E uma vez que eu faço isso, aí sim, né, eu vou dar uma limpada nesse desenho e aí eu posso ir escolhendo melhor as linhas que eu vou marcar, né, que eu vou deixar aparente. Aí nesse processo de limpeza aqui do gesto, eu já posso começar a prestar um pouquinho mais de atenção na anatomia, né? Por exemplo, chega aqui na caixa torácica, é importante a gente ter a noção da estrutura óssea, né? A estrutura dura da caixa torácica, mesmo que esse corpo esteja em movimento, né? O osso normalmente ele vai oferecer umas quinas mais duras no meu desenho. E eu gosto de intensificar isso enquanto eu estou desenhando, né? A figura humana ou a figura do capeta. Não vou entrar tanto no mérito de definir musculatura, né? Para não ficar muito extenso. Talvez pode ficar para um próximo vídeo. O que vocês acham? Um vídeo sobre figura humana. Um pouco mais de calma, um desenho mais longo.
Diga aí nos comentários se vocês topam. Também não vou esboçar aqui luz e sombra, eu vou tentar me ater mais a esse gesto, né? Um gesto mais limpo nesse caso. Tá faltando o Tinky Wink, né? Eu vou esboçar o Tinky Wink aqui, porque o Hellboy eu acho que tá chegando ao fim. Eu gosto bastante de fazer esses rascunhos coloridos, até porque eles já oferecem uma informação a mais, né, no seu rascunho. Quando eu estou fazendo algum trabalho para cliente, normalmente eu faço isso também, né? Eu não trabalho com rascunho de linhas, né, se for o caso, em preto e branco não. Eu gosto de botar uma cor. Acho que o cliente já enxerga um pouquinho do que você está imaginando nesse sentido. Outra coisa que é importante é flipar horizontalmente a imagem, para ver se você está cometendo alguma atrocidade aí. Eu faço isso o tempo todo enquanto estou desenhando. Beleza. Vou fazer aqui o Tinky Wink agora. Vou fazer com a cor diferente para tentar manter o meu desenho organizado. O Tinky Wink ele tem a estrutura do corpo bem mais simples, né? Tentar posicionar onde estaria a cabeça dele aqui. Eu vou fazer uma sobreposição, né? Como se ele tivesse acabado de tomar o soco e o corpo dele ainda está na posição anterior, né? Isso é um princípio da animação. Como é que chama, Luan, esse princípio da animação? Express Reference. Não, não é esse não, velho. Follow through, não é? Physics. Science. Vou fazer o Tinky Wink com a proporção com a cabeça dele um pouquinho maior. Também buscando um contraste, né? O próprio Hellboy. Se ele está subindo, o braço tem que estar descendo, né? O braço. Bem, não vou parar muito tempo desenvolvendo essa expressão, mas deu para dar uma ideia aqui do que eu estou imaginando com relação ao movimento do Tinky Wink. Bobear, eu vou pintar isso aqui, que eu estou gostando da ideia. Outra coisa, né, que é válido dizer, esse aqui seria o primeiro desenho dessa tentativa de socão na cara. É importante você experimentar algumas alternativas e quando estiver experimentando essas alternativas, imaginar pontos de vista diferentes também para ver essa imagem. Imagine que você é um espectador dessa cena de porrada. Imagina onde você estaria, né? Se eu colocar, por exemplo, a câmera mais baixa, significa que você está vendo esses personagens de baixo para cima. Isso tem um efeito dramático diferente. Você pode imaginar também que você está na plateia, né, desse octógono de Satanás aqui, e você está alto, então você está vendo os personagens de cima para baixo, né? Isso tem outro efeito dramático. Para fazer isso de imaginação, você precisa de repertório, né? Esse repertório vem da prática constante e de um fundamento que a gente já fez vídeo, que é perspectiva. Não adianta fugir, tem que estudar. Quem jiu-jitsu está te observando. Eu, incluso, tenho que estudar mais perspectiva.
Então, assim, como experimentação para um primeiro desenho, beleza, tem alguns desequilíbrios na própria composição, né? Que ela está pesando para um lado aqui. E eu teria que resolver isso fazendo outras alternativas, às vezes angulando um pouquinho diferente o corpo do Hellboy, né? Mas eu acho que não cabe nesse vídeo de hoje. Beleza? Então, só para resumir, quando a gente está falando de gesto e esboço, a gente pensa em várias coisas. A primeira linha de ação, tenta identificar, você pode inclusive desenhar por cima da referência para identificar, obviamente, né? Você vai identificar essas linhas de ação para aplicar no seu desenho. Primeiro ponto, né? E aí determina qual que é a ação primária, assim, qual que é a ação mais importante da pose que você está criando, né? Na sequência, identifica o posicionamento das grandes massas. E eu estou considerando as grandes massas a cabeça, a caixa torácica e a pelve. E nessa circunstância, observe o eixo de ombros e quadril, que normalmente ele aparece invertido. E se não estiver aparecendo invertido na sua referência, tenta fazer isso no seu desenho, que você vai ganhar contraste e o famoso contraposto, né? Uma parte da pose está esticada, a outra está comprimida, né? Isso adiciona interesse na sua imagem. Fora isso, observe os contrastes específicos de linhas nas partes, como os membros. Se um dos lados do braço está reto, tenta fazer o outro curvo. Se um dos lados tem ponta, tenta fazer o outro redondo. Isso adiciona interesse também, beleza? E a sugestão que eu dei para manter o desenho organizado foi usar cores diferentes, se for o caso de desenhar colorido, e se for desenhar em mídia tradicional, por exemplo, com lápis, ou você opta por começar o gesto com uma mina mais dura, né? Ou você tenha um controle do próprio punho ali, da leveza do seu traço, de desenhar com linhas mais suaves no início e aplicando mais pressão na ferramenta no momento que você quiser ajustar, né? Que você quiser selecionar melhor essas linhas. Deu para entender? Então, se eu estiver desenhando com grafite, primeira opção, ou eu pego uma mina mais dura para fazer o esboço inicial, ou eu desenho, pode ser com uma mina mais macia, só que eu desenho me forçando a pensar de um jeito mais leve, mais suave, nesse primeiro momento. E depois eu aplico mais pressão para definir, beleza? Então é isso, eu acho que para o vídeo de hoje já cumpre o papel de explicar esse tema, né, de esboço. Lógico que é assunto para a gente discutir com mais calma em vários vídeos, então eu peço até que vocês digam aí nos comentários se ficou alguma dúvida a respeito dessa ideia de fazer o desenho primeiro enquanto esboço e ir aprimorando e limpando até que ele chegue num estágio para pintura, beleza? E é isso, espero que vocês curtam o vídeo. Se curtir, lembra de curtir, dá o joinha aí, compartilha com quem também desenha e que você sabe que precisa desse conteúdo e até o próximo.